folhas prateadas da embaúba solitária destacam na montanha morta. O céu de mesma cor que de prata preta a noite faz brilhar. Tô subindo a serra hoje, preta pra te ver. Tô subindo a serra hoje, preta pra te ver. Chego pro anoitecer, vou de carona atravessando o nevoeiro. Tô no terceiro túnel já, daqui não vejo mais o mar. Daqui não vejo mais o mar. Daqui não vejo mais o mar. Só vejo rio claro e criação. A força com que abraça as criaturas solitárias me transportam pro oceano de volta. Não sei mais onde estou, porque dentro desse abraço cabe o mar. Chego a enlouquecer, tem beladona misturada no teu cheiro. Volto ao primeiro túnel lá, de onde eu via todo o mar. De onde eu via todo o mar. De onde eu via todo o mar. Meu reino de água vive tubarão. Tô subindo a serra hoje, preta pra te ver. Tô subindo a serra hoje. Vou apresentar a territorialidade perdida, que é um trabalho feito pela Bolsa de Iniciação Científica pela FATEC, da territorialidade da comunidade quilombola da Ilha da Marambaia, a partir da cartografia social, conflitos e resistência. Eu sou membro do grupo de pesquisa Cartonomia da faculdade e essa primeira parte o estudo na Ilha da Marambaia, não sei se todos conhecem, a ilha que é a Restinga da Marambaia. E eu vou começar pela parte histórica da comunidade quilombola, que começou em 1847, onde Joaquim José de Souza Neves comprou a Ilha da Marambaia e lá na frente ele se tornou o maior contrabandista de escravos aqui do sul fluminense. E a ilha, ela funcionava como a casa de engorda. O que são as casas de engorda? Era onde os escravos chegavam da travessia da Atlântica, chegavam desnutridos, doentes, feridos, e chegavam na casa de engorda para se recuperar dessa travessia e para depois ser vendidos para o continente. Que aí eram vendidos para o Bracuí, para a capital, né, do Rio. Veio o nome de Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia, o CADIM, que agora continua sendo o CADIM. Em 1996, processo judicial. A Marinha coloca as casas do Quilombo em processo judicial, alegando serem invasores de propriedades da União. Em 1997, as casas derrubadas. Com a nova diretoria da Marinha, 10 casas são derrubadas e quilombolas são perseguidos. Aí pode mudar? A primeira ação civil pública da parte dos quilombolas em 1998, onde o procurador é impedido pelo comandante da Marinha de entrar na Ilha da Marambaia. Em 1999, foi criado um dossiê sobre a situação da comunidade e entregue à imprensa e à Fundação Cultural Palmares. Em 2003, o reconhecimento de Palmares como quilombo e criação do Arquimar. Em 2004, o INCRA estabelece a RDTI. A RDTI é o processo de iniciação do estudo antropológico de comunidades quilombolas. Em 2006, o relatório técnico INCRA do Rio de Janeiro publica o resumo do relatório técnico de delimitação e identificação no Diário Oficial da União. Esse documento alega que a comunidade quilombola tem 1.638 hectares, como reconhecido pelo INCRA,
Em 2011, chega a luz, com o programa Luz para Todos na comunidade. Em 2014, foi criado o TAC, que é o termo de assentamento de conduta, onde é um meio de comunicação entre a Marinha com a comunidade, com normas que eles criaram de forma coletiva. Em 2017, o Monumento Histórico, a Marinha derruba a casa da antiga fazenda, que era o Monumento Histórico, que foi feita de alvo pela Marinha. Em 2018, sai a titulação das terras com apenas 52 hectares, ignorando os 1.638 hectares do relatório técnico já feito pelo INPE. Eles põem no site que precisavam repensar o território e estabelecendo agora 52 hectares. Pode mudar? Eram quantos hectares mesmo? 1.638. A área de estudo é uma restinga da Marambaia e ela corta 3 grandes municípios do Rio de Janeiro, o município do Rio, a capital, Itaguaí e Mangaratiba. Ela é dividida por 3 grandes forças armadas, que é, começando essa parte verde, a área do Exército, a área da Aeronáutica e, por fim, a área da Marinha. Pode ver. E a fundamentação teórica. Os mapas são representações do mundo sobrecarregado de ideologias e, no caso das chamadas cartografias oficiais, predomina-se a ideologia dominante, seja dos impérios coloniais, seja do Estado-nação. Esses cortes e recortes do mundo convertem facilmente os mapas em poderosos instrumentos de controle, de regulação e de dominação sociais, culturais e políticas ao serviço, não só da continuação de impérios coloniais, como também da manutenção das suas lógicas de dominação na época pós-colonial. E a atual área da comunidade feita pelo INPE. Então, eu fiz dessa forma para vocês terem uma noção da ilha toda. E eles também dividem a área com a área de proteção ambiental de Mangaratiba, que é essa parte toda em verde. Os 52 hectares estão recortados de uma forma entre 6 mapas que eles foram entregues à comunidade e 6 mapas que nós conseguimos esses documentos, não entendemos esses mapas, que eles botaram de uma forma ampliada, onde eles não têm noção de um território de escala maior. Então eles não têm essa noção do território, eles aceitaram, fecharam um acordo onde eles não entendiam o mapa. Pode mudar? E a atual área da comunidade, aí eu fiz de forma mais ampla, eu peço desculpa por ter sido no Google Earth, porque eu tive um problema com o QGIS. Então, esse é até a ser usado, é só um quadradinho aí, dá para ver direito, para ter noção, que é exatamente aonde tem as casas, não deixando eles nem construírem pela cota 100 por causa da APA, e eles acabam ficam limitados com um solo também inadequado para plantio. Então eles acabam tendo que ir para o continente para comprar coisas para sobreviver. E assim mesmo eles vão para o continente só pela embarcação da Marinha. Pós-graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras também, pela Universidade do Estado da Bahia. E esse artigo, ele foi fruto exatamente da especialização que eu e Ana fazemos juntos, que é a especialização em Direitos Humanos, onde nós duas temos em comum um tema a respeito da temática indígena, porque ambas somos ativistas em nossos locais de morada. Meu nome é Ana Paula Almeida, eu sou formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Direito, moro no extremo sul da Bahia, numa cidade chamada Santa Cruz Cabrália. É uma cidade onde tem, na verdade, é uma localidade, uma região onde tem diversas aldeias indígenas da etnia Pataxó. E eu, por quase 2 anos, trabalhei como diretora de Relações Étnicas e Sociais do município de Cabrália, voltada na Secretaria de Assuntos Indígenas do município. Também trabalho como voluntária para o Movimento Indígena da Bahia, UBA, e é daqui que também surgiu esse interesse pelo artigo que fala sobre a demarcação de terras, porque lá nós
temos, né, bastante problemas com a demarcação de terras para os nossos indígenas da etnia Pataxó. Uma nota sobre demarcação de terras indígenas do Brasil. Por que isso? Porque nós vivemos uma região de conflito. E como eu trabalho com a área educacional, como professora, quando começando o ano, eu pedi assim, que a gente pudesse construir um artigo que fosse algo que as pessoas pudessem ter acesso e que fosse uma leitura simples, que fizesse com que elas compreendessem por que as populações indígenas da nossa região fazem algumas demandas ou quando elas se manifestam, para que elas pudessem entender de onde parte esse direito de manifestar. Porque nós vivemos uma região onde há um conflito muito grande entre índios e não índios, e há uma não compreensão das reivindicações que as populações têm, principalmente nos polos jurídicos. Então, fizemos esse casamento entre história e direito exatamente para poder trabalhar com uma temática que pudesse ser de uma linguagem clara para as pessoas que estão lendo o material. Então, a gente começa realmente citando o Luciano, quando ele fala sobre o uso dele no Brasil, quando ele vai dizer que as populações indígenas elas são testemunhas, né, históricas de diversos genocídios, etnocídios que ocorreram ao longo da história e que nesses últimos, digamos, nos últimos 40, mais ou menos 30 anos desse processo de recuperação da democracia no Brasil, fruto exatamente dessas mobilizações que foram sendo feitas durante esse período, vai ocorrer também, historicamente, a ideia da etnogênese, que é exatamente essa recuperação da identidade. E essa recuperação da identidade ela também vem com a sensação de pertencimento e também de retorno ao território. Por que nós estamos falando isso? Nós vivemos dentro de uma área que, na década de 50, aconteceu uma situação muito delicada, muito cruel, onde uma aldeia inteira foi atacada e queimada exatamente por agentes do Estado. Então, quando ocorre esse processo de demarcação de terras indígenas, exatamente esse retorno dessas populações à sua região de origem e o retorno também identitário de pertencimento. E muitas vezes esse retorno, exatamente por conta da ideia cristalizada de populações de índio que nós temos na nossa sociedade, a gente não consegue compreender o porquê dessas demandas. E a gente retorna à questão jurídica para poder entender isso. E lá na Constituição de 1988, a gente vai ter exatamente os dois principais artigos da Constituição, o artigo 231 e o artigo 232, que vai trabalhar exatamente a respeito dessa recuperação da identidade e desse direito ao território, que é alicerçado pela Constituição. E por isso, eles têm total direito de fazer manifestações exatamente pelo retorno, não só desse território, mas também o retorno da sua própria identidade. E aí, dentro desse processo, nós vamos trabalhar durante o artigo falando, o artigo 231 vai dizer, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Porque muitas vezes a gente fala sobre os artigos, mas as pessoas não entendem o conteúdo do artigo e não entendem a reivindicação. Então, a construção do artigo é exatamente com esse objetivo, de ser uma linguagem mais clara para as pessoas pudessem compreender que reivindicações são essas e por que eles estão ali reivindicando isso. E é um ponto importante a respeito disso, é quando a gente fala de reconhecimento de crenças e costumes, e isso é inédito dentro da nossa Constituição, porque antes isso não era reconhecido. Durante todo o processo histórico em relação às populações indígenas do Brasil, havia uma necessidade sempre de que eles, em algum momento, eles iam alcançar o progresso e iam ser civilizados. Era sempre uma situação onde o Estado, o índio ele era tutelado pelo Estado. Então, nós temos a Constituição de 1988 que dá exatamente por conta das manifestações e uma série de movimentos do próprio movimento indígena que vai dar garantias a esses direitos, que é exatamente essa autonomia em se auto-reconhecer como indígena e também de poder se auto... Tem um termo jurídico que a Ana vai falar melhor do que eu, isso, de autodeterminação, e principalmente que ele para de ser representado por outras pessoas e passa a ele mesmo ter voz para poder se representar. Então, isso é muito importante e a Constituição de 88, ela possibilita essas garantias. Só que o que acontece ao longo desse processo? Há um entendimento de que
que o processo de demarcação de terras indígenas vai ser demarcado dentro do prazo de 5 anos. Só que é exatamente esse processo que não ocorre. Basicamente, o texto, esse tema ele é muito amplo, né, e dá aí uma conversa para um dia inteiro ou mais, né? Por fim, então, eu vou ler aqui um pedacinho do nosso texto que diz assim: ninguém consegue modificar o passado, porém o futuro e o presente podem ser vividos de maneira diferente. Sim, diferente, tendo em vista que o passado nos remete a um período de tortura, genocídio e escravidão das comunidades tradicionais. É notório que a população atual, advinda dos povos outrora subjugados, continua em desvantagem social, financeira, educacional e até mesmo de saúde. Necessárias medidas que de fato venham proporcionar paridade entre os povos advindos de tais comunidades e das pessoas que não são fruto desse passado opressor. No mundo jurídico, o Brasil já deu passos largos em reconhecimento dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, inclusive estando tais direitos, como a colega falou, na Constituição da República atual. Porém, o que realmente falta no país é o respeito e a efetivação dos direitos já conquistados e reconhecidos. Além disto, grupo com outros interesses, sempre buscando enriquecimento, tendo de todas as formas retirar os direitos adquiridos das comunidades e dos povos tradicionais. Infelizmente, é o caso que estamos vivenciando atualmente, e agora com o apoio da pressão do próprio governo federal, que busca de todas as formas suprimir os direitos dos povos indígenas, ao ponto de forçar de todas as maneiras que a bancada ruralista ficasse responsável pela demarcação das terras indígenas e quilombolas, ao ponto de tentar explorar as riquezas das terras indígenas e, pior, com a justificativa que é o benefício dos próprios indígenas. O maior desafio enfrentado pelos povos e comunidades tradicionais é o de resistência, visando que os direitos já estabelecidos sejam respeitados e não suprimidos. Frisa-se que os direitos já legalizados não foram dados de forma espontânea, são fruto de muita luta e suor. Eu fiquei com um pouco de medo de trazer para vocês assim, a forma com que eu ia passar esse artigo, para que vocês pudessem compreender. Então, eu meio que fiz um enxugamento. Eu vou passar primeiro para vocês o porquê desse trabalho. Esse trabalho ele foi feito num componente da Universidade Federal do Sul da Bahia, chamado Pluralismo Jurídico. E foi um trabalho de final da unidade. E foi o seguinte, exatamente sobre a organização social, né, dos indígenas, que tem o artigo 221. Os indígenas eles têm o direito de auto-organização. E o que aconteceu? Lá na Bahia, Pataxós, eles estavam tendo um problema em relação às crianças, porque na nossa legislação, criança não pode trabalhar. Só que lá, na cultura Pataxó, as crianças, elas desde novinhos, elas trabalham. Elas fazem artesanatos, elas vendem esses artesanatos e muitas vezes elas caminham longos períodos na praia. Muitas vezes essas praias são um pouco desertas. Então, o próprio Ministério Público do Trabalho fez uma audiência pública para poder falar sobre a questão das crianças e a proibição das crianças de trabalhar. Aí, o que aconteceu? Entrou, quando eles foram fazer essa audiência, eu como diretora fui chamada para poder participar dessa audiência e eu fui levar, mas só que eles também têm o direito de se organizar. E aí o próprio procurador da República buscou querer entender esse contexto, essa briga que está dentro da própria Constituição. E aí vem o pluralismo jurídico.
Eu também vou fazer tentar fazer uma leitura, porque realmente eu tiquei algumas coisas para que vocês possam me entender. Bom, atribui-se ao Estado o monopólio da produção legislativa. Tal modo de estruturação recebeu o nome de monismo jurídico, que apregou a ser a lei a única e exclusiva fonte jurídica. Sendo assim, o Estado moderno assumiu a estrutura monista. O Estado foi considerado o principal responsável por todos os poderes dispostos na sociedade. No entanto, onde há poder, vai sendo gerado contra-poder, e onde se desenvolve a hegemonia, vai sendo gestada a contra-hegemonia. E em face da insuficiência da juridicidade hegemônica e dar conta da complexidade do real, torna-se imperioso reconhecer que há outros modos de se conceber e aplicar o fenômeno jurídico, como vem sendo apregoado com perspicácia os movimentos ligados à crítica jurídica. Segundo Roberto Lira Filho, o direito é um fenômeno que se faz, que está em permanente estado de construção, nas salas de aula, na rua, nos debates, nas ações, nos processos. O direito não está pronto. Daí vem as lutas sociais e o processo social de criação de direito. Onde existe poder, controle e imposição, vai sendo incubada a contra-hegemonia, surgindo espaços e movimentos de resistência, contestação, luta social. O processo de lutas e reivindicações, conduzido por movimentos sociais e organizações de base, possui forças jurígenas, ocasionando a criação de direitos e o questionamento do tão propalado monopólio jurídico estatal. Direitos não se originam da mera promulgação de leis, mas são gerados na conflituosidade do real, nos embates, a partir da negação de condições dignas de existência e da busca de sua fruição efetiva. São lutas por emancipação, cidadania plena e transformação de condições materiais de exclusão, opressão, violência em sentido amplo, e que possuem o condão de ressignificar o direito. Tais aspirações e lutas travadas por movimentos populares podem fazer ressurgir um projeto emancipatório também do direito, ou pelo menos impedir que este funcione como obstáculo à transformação social. Em relação aos povos indígenas, que foi, como eu falei no começo, o que gerou esse trabalho, no final desse trabalho foi apresentada uma entrevista com o cacique da aldeia de Coroa Vermelha e também coordenador do movimento indígena da Bahia, porque entendemos que os movimentos são hoje os novos sujeitos de direitos, porque tem muita força para lutar e fazer valer os direitos daqueles que são, de certa forma, oprimidos, né, considerados ainda hoje minoritários. O que a gente pode falar? O processo de luta por reconhecimento, autodeterminação e identificação étnica como condição para o fortalecimento da concepção jurídica contra a hegemonia, numa perspectiva plural e multicultural. Por fim, somente por fim, eu só quero colocar aqui o pensamento que foi nos dado por esse cacique e coordenador executivo, que ele disse o seguinte: o tratamento dispensado aos indígenas no texto constitucional funda o paradigma da interação, em aberta contraposição ao paradigma da integração. Barreto, em 2008, disse: a nova mentalidade assegura espaço para uma integração entre esses povos e a sociedade envolvente em condições de igualdade, pois que se funda na garantia do direito à diferença. Em relação às constantes falas do atual presidente da República em integrar os indígenas à sociedade e aos brancos, frisa-se que tais pronunciamentos devem ser considerados preconceituosos, antiquados e retrógrados, e em verdadeira afronta à Constituição da República, eis que, como já explanado, a Constituição reconheceu o direito aos índios de manterem suas próprias culturas e formas de organização, superou o entendimento do Código de 1916, que considerava os índios seres relativamente capazes e que deveriam, portanto, ser tutelados por um órgão de
indigente estatal até que fossem integrados à sociedade. Eu sou estudante de mestrado em Antropologia Social pela UFPR em Curitiba. Faço também especialização em Gestão Pública Municipal pela UF de Volta Redonda e fui aluna aqui do curso de Políticas Públicas do bacharelado. Essa pesquisa eu realizei entre os anos de 2015 e 2016 com a minha antiga orientadora, que era Miriam Alves de Souza, que foi professora aqui do departamento, mas que agora foi para a UF de Niterói. E ela é uma pesquisa realizada com bolsa de iniciação científica do PIBIC. Essa pesquisa, só em parâmetros gerais, eu tive um interlocutor aqui em Angra e 2 no Rio. Em Angra, eu estudei basicamente no centro da cidade, enquanto que no Rio os interlocutores eles se localizavam mais na zona sul do Rio de Janeiro, principalmente no bairro de Botafogo. E com parâmetros gerais da pesquisa, eu observei três questões. A primeira seria a Polícia Federal. Tudo isso que eu vou falar é baseado nos discursos dos interlocutores, principalmente nesses três. Na Polícia Federal eu não cheguei a visitar, não cheguei a ir lá, mas o que os interlocutores basicamente citavam era que a Polícia Federal, muitas vezes, ela se tornava só um órgão de informação, ou seja, você chega no Brasil, você vai para a Polícia Federal sem a qualificação e sem a devido atendimento, dava um papelzinho, falava, você tem que ir nesse endereço e visitar a Caritas. Aí que entra um segundo órgão, em segunda entidade, que seria a Caritas Arquidiocesana, que é uma entidade ligada à Igreja Católica. Ela realiza trabalhos humanitários em diversos países do mundo. Aqui no Brasil ela atua principalmente com a questão dos haitianos na fronteira. Só que ela do nada precisou adquirir essa responsabilidade dos refugiados na cidade do Rio, principalmente por essa questão da Polícia Federal. Os interlocutores falavam que chegaram na Polícia Federal, não tinha o atendimento em inglês, nem ou em francês, e que houve relatos de que tinha uma funcionária que virou para um dos refugiados, um dos solicitantes de refúgio, e falou: você está no Brasil, você tem que saber falar português. E diante dessas situações, os próprios solicitantes de refúgio acabavam se ajudando para passar as informações, e seguindo nisso eles iam para a Caritas, que realizavam esses atendimentos. A Caritas, ela muitas vezes traduzia esses formulários para o solicitante de refúgio, só que era um espaço, por ser uma entidade humanitária, era um espaço muito precarizado, principalmente a do Rio de Janeiro, que eu cheguei a visitar, mas não são todas assim, porque a de Curitiba ela já é diferente. A do Rio de Janeiro, então, ela tinha um espaço bastante precarizado, era como se a sala de atendimento era como se fosse a varanda de uma casa. Então a pessoa chegava e ficava sentada na mureta mesmo, porque não tinha muitas cadeiras nem bancos. Muitas vezes os ventiladores não funcionavam, e no Rio de Janeiro, sol de 40 graus, as mães com os filhos e bebês tinham que ficar esperando o atendimento. Algumas vezes que eu fui lá já presenciei situações do bebedouro com água quente, e tudo isso enquanto os funcionários ficavam na sala com ar-condicionado, tinham a sua própria refeição, eles tinham uma comida própria, uma cozinha própria, mas serviam biscoito e leite para essas pessoas. Mas muitas vezes, enquanto alguns interlocutores adoravam a Caritas como se fosse a principal entidade da relação deles, que ajudava eles a conseguir o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, outros já viam a Caritas como embargo, porque a Polícia Federal mandava para a Caritas mandava para a Polícia Federal, a Polícia mandava para o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, que é quem vai julgar os casos de refúgio. Então eles ficam sempre nessa ida e volta, sempre nesse ciclo sem fim de ir e voltando.
teve relatos que eu ouvi de pessoas que faziam esse caminho de 10 a 15 vezes por mês para conseguir o registro. E isso era só para também dar entrada na solicitação, porque até a solicitação ser analisada era outro tempo. Tem solicitantes que ficavam até 1 ano sem esse registro, e isso ainda não tem dificuldade para conseguir trabalho e etc. E tudo isso acontecendo enquanto a gente tem a lei de refúgio, que é a 9.474 de 97, que segundo alguns jornalistas seria a lei mais humanitária de todo mundo, que dá mais acesso às pessoas, só que é uma lei que permite a entrada dessas pessoas, mas que você não tem nenhum tipo de pós-lei. Ou seja, a pessoa entra, ela é facilitada, você tem um pré-entrada, né, que lá no país você já consegue um auxílio entre a embaixada, depois você chega no Brasil, você consegue uma entrada mais facilitada, só que depois disso e o acolhimento, cadê? Você não existe, o Estado não oferece nenhum tipo de acolhimento para essas pessoas, e jogando toda essa responsabilidade para cima da Caritas. Então a Caritas tem que atender por dia centenas de pessoas, às vezes vão 50, 100 pessoas, e o atendimento em dias específicos, tipo terça, quarta e quinta, das 9 às 5. E se você não conseguir o atendimento, você tem que voltar outro dia, e se acabou nessa semana, só semana que vem. E enquanto isso, a pessoa fica na fila de espera, tentando atendimento e nada fluindo. Então esse trabalho, eu observei basicamente isso, lembrando que isso são dados de 2015 e 2016. Até hoje, muita coisa pode ter mudado. Não sei como a Caritas do Rio está funcionando mais, até porque eu já troquei de pesquisa. Mas foi um trabalho que eu desenvolvi e pensei em apresentar justamente porque foi uma realidade que eu presenciei. Né? E o interlocutor aqui de Angra, ele vivenciou isso, porque ele precisava sair de Angra, ir para o Rio, depois voltar para Angra, para depois ir de novo, tudo isso, ir para a Polícia Federal, aí voltar para Angra, depois ir para a Caritas para conseguir a cesta básica, as roupas, porque a Caritas que oferecia essas coisas. E ficava nesse vai e vem, e às vezes ele falava, eu tenho que ir na Polícia Federal entregar o documento, mas nem vou, porque não tem dinheiro para ir para o Rio, então fica trabalhando vendendo as coisas das barraquinhas, só que agora ele acho que já foi até embora da região, da última vez que eu vi ele não estava mais aqui. Então muita coisa já mudou mesmo, é isso. Fora, sou doutoranda na UF de Niterói, professor Paulo Carrano. E eu estou com uma proposta, né, no meu estudo, discurso e identidade entre fotos e grafias. Meu trabalho, ele surge de um caso concreto dos clientes em Juiz de Fora. Hoje eu atuo na Secretaria Municipal de Educação, sou pedagoga, especialista em tecnologias, e na Secretaria Municipal de Educação eu atualmente coordena a formação continuada de professores e os núcleos tecnológicos municipais, todos os laboratórios de informática da rede, são 98. Então, nessa formação, nessa coordenação de núcleo, a gente atua junto às escolas e aos profissionais. No ano passado, nós tivemos um caso de um aluno que, através das postagens dele no Instagram, né, ele começou a se colocar no Instagram como várias outras pessoas se colocam, né? Fotomontagem, curtindo a vida e tal. Só que isso gerou um problema enorme. Uma turma, né, começou a pegar as postagens dele e trabalhar em cima das postagens e ridicularizar o aluno. E isso ganhou um volume tão grande que chegou ao Ministério Público. O menino, ele começou a passar por uma série de situações de bullying, cyberbullying, na escola, e ele simplesmente saiu das redes sociais, se recolheu e fez todo um processo de depressão. E até hoje a gente está trabalhando com relação a esse caso. Então daí vem, surge o meu interesse de pesquisa.
né? Até que ponto, né, esse discurso que esse indivíduo está trazendo para essas redes sociais, até que ponto esse jovem, né, ele está se colocando como real ou virtual, e o que isso, né, implica na vida das pessoas. Então, eu fiquei muito motivada com esse assunto, né, e, assim, e foi muito impactante. É um menino branco, não é um menino negro, mas teve uma repercussão muito grande, porque as nossas escolas são escolas de periferia e tem um contingente muito grande de crianças negras. E, no entanto, uma criança branca também vem despertando uma ira muito grande, foram uma série de questões que foram surgindo em torno das postagens dele. Pode ser um caso isolado? Até pode, mas desperta para a gente estudar o que está acontecendo nessas identidades aí, nessas identidades juvenis. Então, e aí eu comecei então a ter algumas questões, né? Então, como que esses jovens dessas escolas municipais de Juiz de Fora estão então se representando, né, no Instagram, que é o meu foco de estudo? De que forma essa instantaneidade dessa captura e compartilhamento de imagens e essa orientação estética do aplicativo atua então nessa socialização ou não desses sujeitos? E qual a interface, então, que esses jovens estabelecem com as redes sociais digitais? Tá? Isso é assim, é o ponto que a gente pegou, mas pode ser que ao longo não surgiram outras questões, mas a princípio a gente está se preocupando em tentar responder a essas questões. Ok? Pode passar. E aí o meu objetivo, então, é estudar mesmo essa questão que a fotografia traz através de toda essa espetacularização para verificar, né, que processo é esse que está surgindo com essas situações de selfies, de fotos, tá? Pode passar. E aí eu trouxe alguns objetivos específicos que estão lá no meu projeto de pesquisa, né? Que é descobrir, então, essas motivações, verificar esses conteúdos que esses indivíduos estão produzindo, identificar essas práticas e rituais, investigar com quem e de que forma essas participações e interações também se dão no espaço escolar, porque isso está caindo na escola, a escola de alguma forma está ou não fomentando, agitando, e não sei qual que é o impacto disso. A gente precisa começar a ver esse outro lado também, porque até então não era uma coisa que chamava a atenção dos profissionais. E aí, quando o Ministério Público vem e ele se apresenta e se impõe, aí dá aquele choque, né? Aí as pessoas começam assim, o que a gente não está vendo, ou o que a gente está vendo? Então, investigar essas questões. Pode passar, por favor. Foi não. E aí, a nossa intenção é trabalhar, então, dentro da etnografia, né, para discutir com esses jovens como eles constroem essas representações de si mesmo e essas relações com o mundo, né, seja ele de consumo, globalizando ou não. A gente pretende adentrar a esse espaço, a etnografia, né, que é a etnografia no mundo digital, né, é uma vertente da etnografia. E aí o meu referencial teórico ele vem ancorado em Stuart Hall, que ele vai falar muito da questão das identidades dos sujeitos, né? Fazendo essa oposição aí ao sujeito luminista e ao sujeito sociológico, né? Ao Zygmunt Bauman, que vai falar das identidades fluídas e adaptáveis, né? Essa questão de tudo muito líquido no mundo atual, no mundo virtual. E a questão também das fronteiras territoriais e também trabalhar com o conceito de comunidades, né? Passa por gentileza. O meu aí. Porque o que acontece? A gente tem percebido muito essa questão da iconofagia, né? O sujeito hoje em dia ele vive a espetacularização o tempo todo na rede virtual, na rede social. E ele acaba sendo até um pouco meio que devorado pelas imagens, porque ele tem que estar o tempo todo de acordo com o que a rede traz para ele. Então, a identidade ela acaba mesmo se tornando algo meio que fragmentado e fluido ao mesmo tempo. Então, como que isso está acontecendo? E
E aí o conceito de comunidades imaginadas, ele vem para poder fechar esse ideal, no caso, porque ele traz essa questão de que a mídia é o que vai reinventar os laços, né? Muitas vezes os indivíduos, eles, é o que a gente está investigando, né? Eles criam uma comunidade a qual eles vão se pertencer ou não. Eu quero respostas para isso, então. E dessa forma, então, a minha ideia é compreender qual o papel desse meio de comunicação, essas comunidades que esses jovens, então, estão participando, ou tentando participar, ou se inserir. Pode passar. Bom, e aí, a princípio, nós desenvolvemos, então, um mapeamento para poder buscar dados sobre o que está sendo estudado, né? E buscamos, então, dissertações e teses no portal da CAPES de 2014 a 2018, e aí eu trago só uma síntese mesmo, porque foram muitos dados. Pode passar para a gente mesmo, né? Então, assim, quando eu comecei o levantamento, eu trabalhei com os dados buscando associar as palavras, né? E aí foi assim, um boom de trabalhos, né? 1 milhão, 114 mil e assim vai. E aí eu vim reduzindo a busca, trabalhando com só palavras, né? Identidades, redes sociais digitais, Instagram e cybercultura, para ver o que eu tinha de trabalhos falando sobre com mais afinidade do meu tema. E aí hoje eu estou ancorada aqui nesse aporte, né, do termo identidade, redes sociais digitais, Instagram e cybercultura. Passa por gentileza. E aí eu separei de 2014 a 2018 alguns trabalhos que têm mais interlocução com o que eu pretendo estudar. Eu não encontrei nenhum que fale diretamente da questão da escola com essa coisa da fotografia. Tem um trabalho que ele vai falar, passa por gentileza, que é da Mariana Ferraz, ela é até juiz forana, né? Ela lançou esse trabalho, Narrativas Fotográficas, no Instagram, que chega mais próximo da questão da representação do indivíduo na rede social, mas ela pegou indivíduos na Universidade de Pompeu e da UFRJ, então ela não trabalhou com ensino fundamental anos iniciais nem anos finais, já são adultos, né? E o meu interesse é trabalhar exatamente com os jovens das escolas públicas municipais. E aí eu trouxe aí alguns trabalhos só para dar um aporte de onde que está a pesquisa atualmente, né? Aí o próximo passo agora a gente já vai começar a trabalhar no campo. Tá? Eu não sei como é que eu estou te tendo, estou preocupada com isso. Tá? Então é basicamente isso, pode passar. Tá? E aí tem a referencial que a gente está utilizando atualmente, e é isso. Muito obrigada. Me apresentar para vocês, meu nome é Reinaldo, sou do Conselho Estadual Indígena do Rio de Janeiro. Nossa abrangência é todo o estado do Rio. E esse conselho tem 1 ano e pouco de funcionamento, né? Que já é uma luta antiga, que começou na aldeia Maracanã, ali no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, em que vários indígenas em 2016, na verdade foi 2006, pensaram em criar um canal de interlocução com o Juruá, que é o branco, né, em questão de território. E essa luta não se restringe só às questões das comunidades indígenas, também quilombolas, ribeirinhos, né? E nessas visitas que o Conselho estabeleceu no Rio, porque nós somos, no Rio a gente costuma dizer que nós temos o asfalto e a favela, né? Aqui a gente pode se definir como contexto urbano e contexto rural, em algumas situações, como é o caso de Minas Gerais. Mas em outro contexto é aldeados e não aldeados. E nessas visitas que a gente fez descentralizadas, e começando por aqui em Paraty e Angra dos Reis, nós tivemos a gente estabeleceu que a gente deveria estar no campo onde estão as questões concretas em relação às questões indígenas. No contexto urbano a gente tem presença de vários indígenas em universidade, morando em favela, em periferias, né?
e até respondendo uma fala do antropólogo Ribeiro de Castro, quando ele disse que no Brasil todo mundo é índio, excetuando-se quem diga que não é, né? Porque essa questão do etnocídio, que é a morte da alma, que o Pierre de Castro vai colocar, é uma coisa que está presente no nosso cotidiano. Quer dizer, qual é o nosso cotidiano? É gostar das plantas, dos animais, da dança. Isso são questões que já estão na nossa ancestralidade. Quem disse que é feio, ridículo e que aquilo não presta para nada é o branco, né? Nessa visita que nós fizemos lá em Araponga, eu tive a oportunidade de conversar com o Silvio Augustinho, que ele tem 99 anos, vai fazer 100 anos aqui do lado. Ele disse muitas coisas, né? Principalmente o saber da oralidade. Como disse o Davi Copenhauer em A Queda do Céu, Juruá só acredita no que está escrito na casca da árvore, mas não é isso que interessa. E falando sobre essa questão de territórios, ser indígena ou não ser indígena, ele me contando aqui em Araponga como é que eles chegaram, porque os Guaranis já estão nesse território aqui há muitos anos, né, para falar a verdade, há 3, 4 mil anos antes do Juruá chegar. Quem não sabe o que é Juruá, Juruá é o branco, né? Em outras etnias vai dar um outro nível de denominação. E eu perguntando a ele como é que foi essa luta interna, porque a questão da educação Guarani, aqui nós temos, por exemplo, a gente visita Maricá, 2 aldeias em Maricá, aí tivemos esse meu texto que eu trago que está no site aula.org.br. A gente verificou que essa demanda por territórios, pertença ao território, isso não é uma luta que é isolada, né? Até porque esse discurso de unidade nacional, isso não existe, que todos somos iguais, isso é uma mera ficção. Nós somos muito diferentes. E o bom é que a gente seja diferente mesmo, né? Através da nossa diferença, dos nossos valores culturais, é que eu identifico quem é português, quem é italiano, quem é urbano, quem não é, né? Através da sua fala. E ele contando que, ao chegar nesse território aqui, ele passou por Paraguai, Santa Catarina, por diversos lugares, e Juruá, que era um cara que tinha uma grande extensão de terra ali em Araponga, que era um cara violento e tal, tinha alguns guaranis que trabalhavam lá no território dele e que de repente mataram o Juruá, né? E a grande incógnita foi o seguinte, né? O cara tinha cabras, tinha tanta plantação de milho, aipim, batata doce. E aí? Mataram o Juruá. E alguns guaranis estavam ali, ninguém veio reivindicar território. E ele falou o seguinte: a gente não sabia o que fazer com aquilo. Era tanta fartura, né? Mas para quê, né? Para que tanta coisa, né? E aí você começa a ver a diferença dessa questão de acúmulo de bens, propriedades, que está no nosso cotidiano, né? E eu fiz um paralelo entre a fala do Agostinho com a onça, porque o que ele me colocou é o seguinte: quando dá 3 horas lá na aldeia, todo mundo para, ninguém come mais nada, até ali é o horário do almoço, por respeito à onça, porque a onça sabe quem é Juruá, e a onça circula pelo território, e é um direito dela circular sem os territórios estarem demarcados, sem as cercas. E o Guarani respeita essa relação, porque o Guarani também circulava por todo esse território antes mesmo de Juruá. E que o fato de Juruá impor determinadas regras, né, em contraposição ao direito da onça, é uma coisa que, para nós, aqui da academia, ou desse poder teórico do Estado, né, que a gente está sempre falando que o Estado deve intervir em determinadas situações, mas o que a gente está verificando é que, na verdade, esse Estado, como o Pierre de Castro vai colocar, ele é natural contra o Estado por várias razões, né? O Estado tem seu controle social a serviço de oligarquias dominantes, todo mundo vê isso aí. Temos um presidente que faz um discurso de integração nacional, mas essa integração é só
balela. Na verdade, nós temos latifundiários, o poder econômico representado dentro desse Congresso Nacional, que não representa a sociedade civil, que não representa os ribeirinhos, os povos da floresta. E aí eu comecei, eu fiz esse texto baseado nas reuniões descentralizadas que a gente fez, e ele colocou o seguinte, a criança está chorando, cuida, porque a onça vai passar. Por que está ainda confundida aí? O cheiro vai trazer a onça. E em algumas situações a onça, ela conhece o território, ela conhece as pessoas que são dali. Ela não ataca, às vezes ela dá alguns sinais, como ela come uma galinha, come alguma coisa, né? Mas ela vai sempre respeitar e saber quem são aquelas pessoas verdadeiras que estão naquele território. E não se trata, quando a gente fala de hierarquia de poder, aí a gente está falando de presidente, nós estamos falando de faraó, imperadores. Não se está tratando dessas estruturas, até porque a natureza depende dessas estruturas oligárquicas de poder. Ela é muito mais ampla, o olhar da onça, do que esse olhar de Juruá. Então, há um respeito do Guarani e a onça. Ambos conhecem o seu território. E uma vez ele falando que o Guarani pegou uma camisa de Juruá e foi para a floresta. E a onça quase atacou ele, por uma questão de reflexo. A onça olhou para ele e percebeu que se tratava de um Guarani e saiu fora. Porque o Juruá está sempre com as suas armas, tocando fogo nas florestas. Fizeram agora, no dia 8, agora, um ato, né, em respaldo ao Bolsonaro, em tocar fogo na floresta, né? E aí, quando a gente está falando de hierarquia de poder, o cacique não manda nada. O cacique é apenas uma liderança, é um gestor, né? Na verdade, essa palavra cacique é uma palavra em que o branco, principalmente ingleses e outros portugueses também, a tentar manipular determinadas aldeias ou estabelecer uma hierarquia falsa, porque o pajé é o verdadeiro representante desses povos. Então, nós não estamos falando aqui de hierarquias de poder. Nós estamos falando de uma relação natural de convivência, onde há um respeito mútuo em relação às pessoas que moram na floresta, porque não há separação entre a floresta e seus filhos da floresta. Quem separa somos nós aqui, Juruá, né? E esse, levando em consideração que o seu Agostinho tem 99 anos, né? Fazer um século. E eles lançaram agora, por exemplo, aqui em Paraty, o protocolo Itaximirim, que significa que Juruá deve respeitar os territórios, deve pedir licença. Como disse Miguel Benítez, 119 anos aqui de Paraty, ele disse o seguinte: nós jamais vamos entrar no território de Juruá sem pedir licença. A gente jamais vai passar pela floresta sem cultuar os ancestrais, sem respeitar aquelas pessoas. A gente não vai caçar para ficar rico e ter propriedades e ter esse latifúndio, né, que tem Juruá. Então, chegou o momento de Juruá respeitar os povos da floresta. Então, meu texto, não sou índio, eu sou Guarani, e a luta natural contra o Estado, porque realmente é uma luta que independe de hierarquias de poderes, hierarquias do Estado. Meus pais são de Pernambuco, minha mãe é de Natal, minha mãe é Potiguar, e na verdade também essa questão de identidade, né, de laços de parentesco, é uma coisa que você vai nascendo e a gente vai vendo que os nossos valores estão exatamente no respeito às diferenças. Então esse meu convívio, e visitar as aldeias, e fazer relatos do que acontece nas aldeias, as pautas que vêm surgindo nas aldeias, eu busquei um fundamento teórico. Eu agora apresentei, por acaso eu fiz esse texto assim, de forma rápida, esse texto basicamente tem 8 meses, basicamente,
E aí eu mandei para algumas universidades, mandei para a UERJ, fui chamado para a UERJ, fui chamado para o Unifício, fui chamado para a UNB, fui chamado agora para Santa Catarina, fui chamado para aqui, fui chamado agora para estar no Museu Nacional dia 18. Mas é assim, porque hoje ninguém quer ler nada, hoje as pessoas querem um resumo e que você consiga em poucas palavras falar. Mas o texto está disponível porque são demandas muito grandes. Por exemplo, a gente esteve agora aqui na aldeia Pataxó, aqui em Iriri, tivemos em Bracuí, tivemos agora em Maricá, numa outra aldeia, Guarani, e a gente descobriu que tem outras aldeias, inclusive aqui em territórios, aqui, inclusive de ilhas aqui, que a gente foi convidado. E aí meu objetivo é fazer esses relatos, mas buscar um contraponto, né, de que as pessoas têm direito a ter a sua identidade, a sua diferença, independente de que o Estado estabeleça regras, né? Antes das regras, antes da própria figura do Estado, está os animais. E a gente vê aqui, por exemplo, essa questão agora não sei se vocês já ouviram falar, na Queda do Céu de Davi Copenhauer, o texto foi escrito a mando do Chapiri. O Chapiri é o encantado da floresta. Ou seja, o encantado mandou escrever para o branco, dizendo que as nuvens de metal vai fazer o céu cair sobre nossas cabeças. Ou seja, a poluição climática, né? essa coisa que a gente está percebendo, né? E até o discurso agora, vamos abrir agora para todas as mineradoras. E a gente está vendo o colapso que tem acontecido em Minas, né? Em Brumadinho, em vários outros lugares, né? E aí você começa a perceber que, em função do lucro, se pode fazer qualquer coisa. Poluir os rios, colocando mercúrio, né? Trazendo doenças, trazendo esses alimentos enlatados para nossas mesas. E a gente, e aí, meu texto eu fui buscar exatamente na experiência da oralidade de pessoas aqui tradicional. Eu particularmente, eu tenho vindo agora para Paraty, assim, já me considero até um Guarani por conceito, né? Eu acho que são pessoas extremamente cultas. O senhor vai perguntar ao senhor Agostinho, eu acho que ele nunca foi numa escola de branco, assim, nunca estudou na escola de branco, mas tem uma cultura, um saber acadêmico, né? E nós aqui da academia, a gente tem que começar a desconstruir essa teoria da BNT de que a escrita, né, o formato da academia é o que é importante. Aliás, nós temos que fazer exatamente o contrário, desconstruir o que a academia está colocando e buscar mais nos referenciais teóricos dos quilombolas, do saber local, das experiências desse povo, porque tem muito a nos ensinar. Então, eu venho, assim, tive a oportunidade de vir aqui, que eu não conhecia aqui, mas dizer para vocês que tem sido assim para mim, essa experiência tem me feito pesquisar mais sobre o tema, vir mais vezes aqui. A gente tem uma agenda de vir pelo Conselho Estadual aqui em Paraty, porque nós temos aqui várias aldeias guaranis, temos uma Pataxó aqui. Já descobrimos que tem até aldeias que muita gente aqui de Paraty de repente nem conhece que existe, e que isso para nós é uma riqueza. Eu acho que meu texto inicialmente não está seguindo nenhum parâmetro de academia, embora a gente faça algumas citações, mas as citações pelo princípio da oralidade, das pessoas que têm seu saber ancestral, e que e essa riqueza que ele traz é o que faz a diferença. E o momento hoje das universidades é a gente discutir os territórios, não esses territórios codificados como um texto constitucional, porque a própria carta inglesa lá não precisa estar escrita. Aliás, o código que a gente percebe das comunidades tribais não tem que estar nada escrito. Quem diz que tem que estar escrito é Juruá, mas não necessariamente tudo que está escrito, porque fulano disse, porque fulano disse, porque fulano disse. A gente tem que desconstruir essa narrativa e partir de uma narrativa concreta daquelas pessoas que vivenciam a sua realidade local. E até para finalizar, a FUNAI, por exemplo, chegou lá, por exemplo, e
perguntou, né, depois da morte de Juruá, sobre a questão da delimitação do território. E perguntou ao seu Agostinho: vocês querem que tire Juruá? Ele falou: não, eu não sou índio, eu sou guarani. Então, isso demonstra que tem um saber cosmológico, um saber teórico, né, que está muito mais à frente do que o nosso tempo. Obrigado.